Evandro Beza é pastor de ensino na Igreja Batista Capital em Brasília. Mestre em Ciências da Religião, pós-graduado em Direito Público, bacharel em Direito e em Teologia. É autor do livro Convergência e foi diretor executivo da Life Shape Brasil, uma organização ligada à empresa norte-americana Chick-fil-A. Recebam agora o pastor Evandro Beza. Que bom que você está aqui, que bom que você tirou esse tempo para estar aqui e ouvir aquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Vamos orar? Estou vendo que vocês ainda estão em pé. Vamos orar e aí logo em seguida a gente toma o nosso lugar. Senhor, louvado seja o Teu nome. É um privilégio, Pai, estar aqui nessa casa, na Tua casa, casa de oração, Senhor. Fala conosco. Traz, Senhor, a Tua visão, a visão que o Senhor tem para a vida de cada um dos Teus filhos aqui nessa manhã. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém. Eu trago um abraço do meu pastor Gilberto Wegerman, um conhecido amigo também do pastor Wagner Vailate, e também quero agradecer pastor Felipe, pastor Wagner pela oportunidade de estar aqui. Pastor Wagner é um amigo querido, uma pessoa que me acolheu, me recebeu aqui em São Paulo há alguns anos já, quando eu vim realizar alguns eventos aqui da Life Shape. Eu cheguei para o pastor Wagner e falei: pastor, estou precisando fazer um evento aqui para empresários, mas eu não conheço os empresários. Eu sei que o senhor conhece, a gente ainda não se conhece, mas eu queria que o senhor me emprestasse a sua credibilidade, pastor, e reunisse aí alguns dos empresários que o senhor tem acesso para a gente fazer um evento na cidade de São Paulo. E quando o negócio é de Deus, as coisas acontecem. Você acredita que ele topou? Ele topou, gente. E aí a gente realmente conseguiu reunir um grupo muito bom aqui na cidade de São Paulo, e nós fizemos alguns eventos aqui com empresários na cidade. E eu tenho desde então caminhado nesse métier, nesse lugar, né, em que a gente está levando a palavra de Deus para empresários, para políticos do governo federal, dos governos estaduais. E é um métier novo, é um lugar assim que a gente precisa alcançar, é um povo quase não alcançado para o Evangelho, mas Deus tem pessoas estrategicamente posicionadas nos lugares mais importantes da República. Tem quase 10 anos que eu tenho feito isso, e Deus tem me mostrado isso assim de uma maneira muito especial. Sabe aqueles 7.000 que não dobraram os joelhos para Baal? A gente consegue encontrar espalhados no Brasil, ocupando posições importantíssimas em todas as áreas de verdade. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a revolução de Jesus através da vocação, através daquilo que Ele tem para realizar na sua vida no mercado de trabalho. A gente está muito acostumado a falar de vocação como aquilo que a gente faz para Deus. Por um tempo a gente passou pensando sobre vocação como aquilo que a gente realiza dentro da igreja, mas a gente entende que vocação é algo bem mais amplo. Vocação é aquilo que Deus me deu para realizar, Deus me deu para fazer no mundo. É aquilo que Ele me colocou para fazer no mercado de trabalho, em casa, na faculdade, na escola, onde eu estiver, eu posso ser bênção, eu posso influenciar a vida de pessoas. E ultimamente eu tenho servido, eu ajudei a fundar um grupo de empresários chamado TELA, que é um acróstico para tecnologia, empreendedorismo, liderança e ação. A gente tem um vídeo aqui, se pudermos passar agora, eu queria que você conhecesse um pouquinho mais do TELA, e a gente em seguida dá continuidade aqui na nossa conversa sobre como servir a Deus no mercado de trabalho. O futuro disruptivo é aquele que ninguém espera
e de repente aparece. Só alguns que têm capacidade muito forte de análise e previsão conseguem entender pelos indícios as mudanças. Deus sabe o futuro. E a melhor maneira de entender é obedecer o que Deus está falando, porque Ele é o grande disruptivo de toda a história. Então, a igreja, ela está colocada para governar o universo. E a sua vocação tem a ver com isso. E esses 80 anos que você passa aqui na Terra é um estágio para aprender a se posicionar diante de Deus. Esse foi um dos primeiros eventos que a gente fez lá em Brasília com esse ministério, o Tela, que inclusive nós vamos ter um evento agora aqui em São Paulo, já é o segundo que a gente vai fazer em São Paulo, vai ser na Universidade Mackenzie, no dia 22 de agosto, se você quiser participar, se você quiser ver empresas do reino, se você quiser acompanhar alguns pitches de negócios do reino, como que o pessoal está fazendo acontecer no mercado de trabalho, você está convidado para estar com a gente lá no dia 28 de agosto na Universidade Mackenzie. Corre, pegue o seu link, faz a inscrição, porque vai ser um tempo muito especial. Hoje eu quero falar especificamente para você que vê um negócio desse ou vê um vídeo como esse, que como eu muitas vezes fica pensando assim, cara, está tão distante da minha realidade, né? Os caras que aparecem nesse vídeo são para mim referência. A gente teve lá o ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, depois apareceu o Paulo Oliveira, que foi vice-presidente da Bolsa de Valores de São Paulo, o doutor Cabreira, apareceu ali também um pessoal, um cineasta, um outro que é um cientista, que desenvolveu uma máquina que pega água de esgoto e no outro lado sai água potável, e todo mundo junto e misturado falando no mesmo evento. Aí a gente olha um negócio desse e a gente fica olhando para a nossa vida em alguns momentos e fala, puxa vida, eu acho que eu estou no caminho errado, estou me sentindo meio perdido, estou sem saber o que fazer, sem saber se eu caso ou se eu culpo uma bicicleta, sabe? Já teve esse momento que você para e pensa assim, caramba, o que Deus quer comigo, né? Como que eu vou virar essa chave? A gente está tendo resultados pequenos ou resultados pífios, insignificantes, nulos, achando que está fazendo tudo errado, que devia considerar mudar de lugar, mudar de país. A gente está considerando mesmo em alguns momentos jogar tudo para cima e começar do zero. E eu hoje vim te trazer uma palavra de calma. Hoje eu vim te falar para você dar um tempo, espera um pouquinho, porque se você está vivendo um momento parecido como esse que eu te disse, você está precisando de uma visão do céu para a sua vida. Porque às vezes a gente está tentando resolver as coisas na força do nosso braço, às vezes a gente está tentando virar as coisas do nosso jeito, porque a gente vê as outras pessoas fazendo, a gente vê as outras pessoas acontecendo e a gente se desespera, porque parece que a nossa vez não chegou, não é? Mas eu quero te falar que alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós, porém, confiamos no nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Se você não precisa de mais nada, se você já tem um relacionamento com Deus. Abre a sua Bíblia aí, em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Mas faz outro favor para mim também. Se você trouxe um caderno, pegue esse caderno, que eu quero fazer algumas anotações com você enquanto a gente lê esse texto. Se você não trouxe um caderno, pegue o bloco de notas do seu telefone, porque eu quero que você lembre disso durante a semana. Tenho certeza que Deus vai falar com você nessa manhã. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia, né, gente? Mar da Galileia
É um lago de água doce, na verdade, que é chamado de mar por conta da extensão territorial. Ele tem cerca de 144 quilômetros quadrados, é grande. Para você ter noção, lá em Brasília a gente tem um lago também que é muito importante para nós, porque o clima é seco. E é o Lago Paranoá, que é um lago que já existia, mas foi represado para ficar maior, ele tem 44 quilômetros quadrados. Ele já é grande, ele cobre a asa sul e a asa norte do avião. Lá no Lago de Genezaré são 144 quilômetros quadrados, por isso ele é chamado de Mar da Galileia. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali perto, pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, caso Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco para ensinar o povo, e do barco ele ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. Vá para onde as águas são mais profundas. Eu queria que você anotasse aí, mais profundo. Mais profundo. Simão respondeu: esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E aí eu quero que você anote, por favor, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Coloque aí, ambos os barcos. Versículo 8: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, seus filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Sócios de Simão, olha só, que ponto de vista interessante aqui do evangelista Lucas, né? Eram sócios no negócio de pesca. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Coloque aí na sua anotação, pescador de homens. E o último versículo: eles então arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. E aí coloca na sua anotação aí no seu caderno, coloca assim: bora? Um ponto de interrogação. Sabe, às vezes a gente acha que precisa sair do lugar que a gente está para que o milagre aconteça, não é verdade? Às vezes a gente acha que precisa sair de onde a gente está para que coisas sobrenaturais aconteçam. A gente acha que precisa sair dos lugares comuns, mas isso não é verdade sempre. Esses homens aqui estavam num lugar que eles conheciam muito bem, que era o Lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia. Era uma paisagem cotidiana para eles. Todos os dias eles acordavam e pescavam. Provavelmente eles pescavam à noite, como esse texto aqui está dizendo, porque à noite as temperaturas são mais amenas, e à noite também os peixes saem do fundo e vêm para as águas mais rasas. Então eles estavam fazendo aquilo que eles estavam acostumados a fazer. Eles não tinham ido para um outro lugar, eles não tinham mudado de país, eles não tinham mudado de profissão. Deus falou com eles numa paisagem que eles já estavam habituados a ela. Deus tem uma coisa para você em lugares que você já frequenta. Você crê nisso? Deus tem alguma coisa para você nos lugares em que você já está circulando, pelos lugares onde você já está andando. Talvez você ainda não tenha visto, talvez os seus olhos ainda não tenham sido abertos,
mas não significa que Deus não tem nada para você nesses lugares. Calma, você não precisa sair de onde você está. Às vezes Deus vai te dar uma visão e vai te chamar para um outro lugar, mas às vezes é ali. A gente acha, em alguns momentos da nossa vida, que a gente precisa recomeçar do zero. A gente acha em alguns momentos da nossa vida que um anjo precisa aparecer e contar para a gente aquilo que Deus quer fazer, mas os lugares cotidianos, esses lugares comuns por onde a gente já anda, são os lugares que Deus nos plantou. Sabe, a terra em que você está, a igreja em que você está, o curso que você fez, a sua profissão é a sua terra prometida. Ela tem as características que precisam ser trabalhadas no seu caráter. Elas têm as características que precisam ser desenvolvidas na sua vida. Às vezes elas ainda não estão dando o fruto que você gostaria que desse, porque você ainda não está trabalhando nela da forma como deveria trabalhar, mas o lugar já está certo, o lugar já está propício, o lugar já está adequado. Tá bom para você? O lugar já está adequado. O texto diz que aqueles homens já estavam lavando as redes, eles já tinham passado a noite toda pescando, e não tinham pegado nada, eles já tinham desistido, eles já estavam em terra e estavam lavando as redes quando Jesus chega. Jesus chega, pede para entrar no barco, e aqui eu quero que você repare um detalhe desse texto comigo. Esse texto é um dos textos dos sinóticos, né? Tem Mateus, tem Marcos, tem Lucas, e Jesus chega e pede para entrar no barco de Simão, o que nos leva a crer que Jesus já tinha tido alguns encontros com eles antes, porque Jesus muito provavelmente não ia chegar assim do nada e pedir para entrar no barco dele. Diz uns outros textos, em outros relatos, que alguns desses homens eram discípulos de João Batista, e João Batista, quando tinha visto Jesus, já tinha falado assim: olha, aquele ali é o Filho de Deus. E alguns começavam a seguir Jesus a uma certa distância, né? Observando para ver aquilo que ele estava fazendo, se era realmente ele ou não. Então Jesus chega e fala: deixa eu entrar no seu barco, porque a multidão comprimia Jesus, a multidão apertava Jesus. Jesus entra no barco e começa a ensinar. E olha que interessante, é depois do ensino, é depois de aprender, é depois de ouvir a Jesus, que Jesus dá uma nova ordem para eles. É depois de ter um tempo aos pés de Jesus que a visão vem. Às vezes a gente está aí desesperado, como eu falei logo no início, tentando virar as coisas, fazer as coisas acontecerem na força do nosso braço. Às vezes a gente acorda, eu não sei se você é como eu, mas eu acordo com uma to-do list, sabe? Eu gosto de sair dando check, fiz, mas às vezes antes de fazer, a gente precisa entrar na presença de Deus e ter um momento para ser ministrado por Deus. Porque o nosso sucesso não está em dar os checks na nossa lista, o nosso sucesso está em alinhar aquilo que a gente está querendo fazer com aquilo que Deus tem para nós. Aqueles homens só vão fazer de novo depois que Deus ensina, depois que Jesus ensina, depois que Jesus envisiona, depois que Jesus diz o que tem que fazer. Se você não está sabendo o que fazer, meu irmão, dá uma parada, espera um pouquinho, porque Jesus quer te falar alguma coisa. E quando você descobrir aquilo que Jesus quer que você faça, os seus resultados vão começar a ser diferentes. Agora, não fica com preguiça também, se você já estiver parado, porque aqueles homens poderiam ter dito para Jesus, como eles disseram, a gente já está lavando as redes, a gente vai voltar para lá, agora, de novo, o trabalho que vai dar. Não. Talvez eles dissessem: Jesus, está tarde, agora já está de manhã, ninguém pesca de manhã. Talvez eles começassem a questionar as ordens de Deus, porque é muitas vezes o que eu faço, não sei se você faz. Quando Deus me fala alguma coisa, a gente fica doido para ouvir a voz de Deus, e de repente quando Deus fala, a gente fala: mas será? Não é? Acontece com você também ou é só comigo?
Deus acabou de falar e você fala, mas será? Senhor, mas se o Senhor estiver aqui, molhe esse pedacinho de algodão. Não, agora se o Senhor não, agora molhe ao redor. As nossas orações são, mostram muitas vezes uma coisa esquisita que tem dentro de nós. A gente tem muita necessidade de entender as ordens de Deus, mas eu quero te lembrar que a obediência é que libera entendimento. Anota aí, a obediência libera entendimento. Não é entender para fazer, é fazer para depois entender, porque tem determinadas ordens que Deus dá para a gente que a gente simplesmente não dá conta de entender naquele momento. Eu tenho 2 menininhos lá em casa, um de 7 e um de 9 anos, e às vezes a gente vai em algumas festinhas de aniversário, e quando a gente sai da festinha de aniversário, eles ganham uns potinhos de doce. Delícia, não é? Até eu fico com vontade de comer muitas coisas que estão dentro daquele potinho. Devo confessar que eu tenho um paladar infantil. Mas se eles comerem o potinho de doce de uma vez, eles vão passar mal. Um dos meus filhos, o Miguel, tem alergia aos corantes que tem nesses doces, nas balinhas. Então não pode comer tudo de uma vez. E eu falo para ele, Miguel, não pode. E ele fala, mas papai, por que não pode? Ele está com 9 anos e ele é muito questionador. E ele começa a me perguntar por que não pode, é uma coisa boa, e por que eu não posso fazer? Eu tento explicar, mas a cabecinha dele só consegue ir até determinado lugar. Mas é o que a gente faz com Deus. Às vezes Deus está falando, Deus está dando uma ordem para a gente e a gente está questionando a ordem de Deus, mas a gente tem que lembrar que é o quê? A obediência que libera o entendimento. Às vezes a gente não tem condição de entender aquilo que Deus está falando naquele momento específico. Então Deus vira através de Jesus para eles e fala, vão para as águas mais profundas. Eu acho isso aqui fantástico. Os discípulos estavam acostumados a pescar em uma região onde eles conheciam bem, em uma região onde o esforço era um pouco menor, em uma região onde se desse o negócio errado, eles podiam voltar com maior facilidade, mas Jesus fala para eles, vão para onde as águas são mais profundas. Isso significa dizer, vai para um lugar onde você tem menos controle. Vai para um lugar onde você não conhece muito bem, vai para um lugar onde você não vê as coisas tão bem quanto você enxerga aqui. Você lá vai ter pouco ou nenhum controle do que está acontecendo. O que importa é obedecer à voz que te disse, vai para as águas mais profundas. Talvez Jesus esteja falando com você nessa manhã. O lugar não está errado, é só que é mais profundo. É num lugar onde você se sente menos confortável. É num lugar onde você tem pouco ou nenhum controle, porque é quando a gente abre mão daquilo que a gente pensa que sabe, que Jesus pode fazer coisas novas. Então Jesus estava falando para aqueles homens, vão para lá, vão para o mais profundo. E quando eles obedecem o comando de Jesus, eles pegam uma quantidade de peixes que é impressionante. Aquilo que 2 barcos passaram a noite inteira fazendo, agora um barco faz em alguns minutos. De uma forma sobrenatural, os cardumes de peixes encontram as redes. Não é fantástico isso? De uma forma completamente fora da curva, os cardumes de peixe encontram as redes. Eles tinham passado a noite inteira com 2 barcos e não tinham conseguido pescar. Às vezes a gente acha na nossa vida que a gente precisa de tempo e a gente precisa para ter quantidade. Às vezes a gente acha que já está tarde demais e que por isso não vai dar certo, que por isso a gente não vai conseguir alcançar os resultados que a gente gostaria de alcançar. Olha para esse texto. Eles fizeram por alguns minutos aquilo que eles tinham feito a noite inteira, mas os resultados que eles alcançaram foi sobrenatural. A gente não está no tempo errado. A hora não passou.
Não, Deus não dormiu. A gente só precisa da ordem dEle, da direção dEle, e obedecer e ir para o lugar mais profundo, porque a quantidade, a proporção, quem dá é Ele, não somos nós. Sabe, é na hora que Ele dá a palavra que a gente só vai fazer a colheita, e é o que acontece aqui com esses homens. Talvez você esteja achando que o negócio está enrolado na sua vida, meu amigo. Quando a palavra de Deus chega para nós, ela abre portas que sempre tiveram na nossa frente, mas a gente nunca foi capaz de enxergar. A gente começa a acessar pessoas e coisas que a gente simplesmente não conseguia enxergar, que a gente não via antes, porque a gente estava no raso. Agora a gente está no lugar mais profundo. A gente estava dependendo daquilo que a gente dava conta de fazer, agora a gente está dependendo daquilo que o Deus Todo-Poderoso, o poder absoluto, dá conta de fazer. E aí olha que coisa sobrenatural, as redes começam a rasgar, é claro, materiais humanos não dão conta de coisas sobrenaturais. Aquelas redes estavam acostumadas com uma quantidade de peixe que pescadores comuns, que gente comum dava conta de pegar, mas quando Deus dá para a gente uma pesca, quando Deus dá para a gente uma colheita, os materiais, as ferramentas humanas não dão conta dessa colheita. A gente não consegue controlar, a gente não consegue fazer, a gente não consegue conter. Tem uma máxima que diz: ou você tem controle ou você tem crescimento. Quando Deus começa a fazer as coisas na nossa vida, às vezes a gente fica tentando controlar, colocar tudo debaixo do braço, falar: não, agora, peraí, olha o que acontece com aqueles homens. Eles começam a chamar os sócios: vem gente, vem. Era Pedro e André, eles começam a chamar João e Tiago, porque eram sócios dele para ajudar. E aí eles pegam o que eles jamais pegariam, o que eles nunca estiveram acostumados a pescar, porque tem tesouros que só Deus pode dar para nós. Às vezes a gente está fazendo pós-graduações, mestrados, doutorados, PhDs, e não tenho nada contra os estudos, aliás, gosto muito deles. Mas as coisas de Deus são vistas ou são dadas, são enxergadas na presença de Deus. Às vezes Deus vai pegar tudo isso que Ele já te deu em termos de títulos, em termos de conhecimento, e vai conectar numa visão, e vai ser um foco, meu irmão, vai ser algo poderoso, vai ser algo que concentrado vai dar resultados incríveis, como um laser, que é uma luz concentrada. Eu gosto muito dessa ideia porque é a ideia do meu livro também. Escrevi Convergência, porque tudo te trouxe até aqui. Foi um momento da minha vida que eu estava pensando exatamente nisso. O que Deus quer fazer, por que Ele me deu essas experiências de vida, por que eu tenho essas formações acadêmicas. É a hora que a gente está tentando enxergar aquilo que Deus quer fazer. E aí os sócios deles vêm, eles começam a pegar aquilo ali e colocar no barco, mas quando a quantidade de peixes é dada por Deus, a gente não dá conta, e se a gente tenta controlar, o barco começa a afundar. E aí eles têm que deixar alguns peixes ali, eles têm que deixar uma boa quantidade de peixes ali para eles darem conta de voltar para a praia. E aí, quando eles chegam na praia, Pedro vira para Jesus e fala: se afasta de mim. Olha que coisa esquisita, né? Ele ouve Jesus, ele faz uma pesca fantástica, mas agora a ficha cai e ele se dá conta diante de quem ele sempre esteve, mas que ele não tinha noção. Ele não tinha noção do poder, da extensão, da dimensão de Jesus. Por isso ele fala: Senhor, se afasta de mim. Ele tem medo, ele tem medo. Às vezes, quando Deus revela para a gente a vontade dEle, a gente também fala: por favor, se afasta, eu tenho medo. Eu não dou conta, é grande demais para mim.
Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu ontem, mas que é fruto de uma gestação aí de um pouco mais de um ano. Há um ano atrás, Deus me deu uma ideia, a ideia de criar um endowment. Você sabe o que é um endowment? O endowment é um fundo patrimonial, é um fundo financeiro, mas é um fundo financeiro um pouco diferente, porque você coloca o dinheiro ali, mas não pode usar o dinheiro, o principal, você só vai poder usar os rendimentos que esse dinheiro der. E eu pensei nesse fundo porque, convivendo com empresários, convivendo com essas ações sociais que a gente está acostumado a fazer, eu acho que a conta não fecha. A gente está sempre devendo, a gente às vezes acaba de mandar uma oferta para um empresário, ou para um missionário, para um projeto social, mas a gente já está devendo de novo, porque a gente já precisa começar a levantar outra, a gente já precisa começar a fazer de novo, e às vezes quando a gente manda ainda para fora do país, e pensa no dólar ou no euro, a gente fala, meu Deus, aí é que a conta não fecha realmente. Eu acho que a gente precisava desenvolver um modelo mais autossustentável de fazer a obra de Deus. E aí eu falei, puxa, a gente devia criar um endowment cristão no Brasil. Porque assim a gente aportava para lá algum dinheiro, e aí com o tempo esse dinheiro rendia, e quando a gente abraçasse algum projeto missionário, ou quando a gente quisesse fazer um filme cristão, ou quando a gente quisesse abrir uma empresa cristã, ou quando a gente, enfim, quando a gente enxergasse que tem um projeto do reino em determinado lugar, a gente aportava o dinheiro ali. Mas quando a gente abraçar uma causa, a gente não vai abraçar por um mês, a gente abraça para a vida inteira. A gente morre e o negócio continua colhido, porque o fundo está aí, gerando dividendos. Comecei a pensar naquilo, para mim é fácil escrever um estatuto, porque eu fiz isso muitas vezes, e peguei a lei 13.800, que é a lei dos endowments, li a lei e comecei a escrever. E cada dia que eu acordava mais apaixonado por essa ideia do endowment. Sobre todos os pontos de vista que eu olhava para o endowment, eu achava o endowment interessante. Mas, sobre todos os pontos de vista também que eu olhava para o endowment, eu me achava incapaz. Eu falava, gente, eu posso fazer o estatuto, eu vou começar a reunir as pessoas, eu acho que eu vou dar conta de reunir as pessoas, mas eu não tenho um centavo para colocar nesse endowment. E eu fui indo. E eu reuni uma galera para esse endowment, chamei o Paulo Oliveira lá da Bolsa, chamei o Antônio Cabreira, e todos eles apoiaram, chamei o presidente do Cicobi, que é o Almada, para o endowment, e eles, vambora, eu achei essa ideia muito legal. Chegou na hora de chamar a assembleia para constituir o endowment, pastor Wagner, fiquei com medo. O doutor Feltrin, que foi um dos presidentes do Banco Central mais longevos, falou para mim num café lá em Brasília, falou assim, você já pensou que você vai ter custo a partir do momento que a Assembleia acontecer, você vai ter que registrar o endowment, você vai ter que ir no cartório registrar a ata e o estatuto, você vai ter que pagar um contador, você tem esse dinheiro, Evandro? Eu falei, não tenho. E sabe o que eu fiz? Eu retrocedi. No dia da Assembleia, eu fiz de fato a Assembleia, há um ano atrás. E eu falei para todo mundo, até chamei o Paulo Oliveira do lado e falei assim, Paulo Oliveira, eu preciso que você me dê uma oferta de cara para o primeiro ano do endowment. Você dá? Ele falou, dou. Ai, que minha perna tremeu. Porque ele era mais doido do que eu. Fiquei com aquele senso de responsabilidade de pegar um dinheiro, mas pensando nos milhões que isso precisa ter para poder rodar. Eu falei, sim ou não. E eu fiquei com medo. E eu coloquei o projeto debaixo do braço, o estatuto na gaveta e guardei. Fui viver a minha vida. Esqueci daquilo. Sou Pedro, igualzinho Pedro, afasta-te de mim, eu não dou conta não.
Alguns meses atrás, Deus começou a incomodar de novo meu coração, falando: Evandro, e o negócio lá, hein? E o endowment? Falei: não, Senhor, aquilo não é para mim, não. Evandro, e o endowment, Evandro? Senhor, isso não é para mim, não vai dar certo. Enfim, nesse processo de Deus falar comigo, eu comecei a dar uns passinhos de novo. Falei: Senhor, será que se eu falar com o pessoal volta? Falou: se a obra for minha, o pessoal volta. E eu comecei a falar de novo com as pessoas. E ontem, às 11 horas da manhã, a gente fez a assembleia e nós constituímos o primeiro endowment cristão do Brasil. Então, glória a Deus. Meu irmão ainda não tem um centavo nesse endowment. Mas é pelos olhos da fé. É pelos olhos da fé. Às vezes Deus vai colocar no seu coração coisas assim absurdas, coisas completamente fora da curva, coisas para as quais você se sente absolutamente incapaz de fazer, de realizar, mas o negócio não é conosco realmente. A pesca maravilhosa não é maravilhosa por conta dos homens, é maravilhosa por conta da visão que Deus deu, por conta da ordem que Deus deu. Se Deus te der uma ordem, obedeça a ordem, ainda que ela não faça sentido para você, ainda que você não se sinta apto para essa ordem. E aí Jesus chega para os discípulos e fala assim: ok, agora eu quero que vocês se tornem pescadores, mas não é mais pescador de peixe, não é mais pescador de peixe, agora vocês são pescadores de homens. Eu acho isso, uau, fantástico! Porque é o que Jesus faz com a nossa vida, com a nossa profissão, Ele ressignifica. Às vezes, como eu disse para você no início, você está achando que precisa largar a sua profissão, largar seu curso, largar a sua casa, sei lá. Mas o que está faltando, o que está errado não é a sua casa, não é a sua profissão, não é seu curso. O que está faltando é uma visão de Deus para a sua vida. Eles já eram pescadores, mas Jesus muda uma chave, é pescador de gente. Eles já faziam uma atividade correlata àquela, mas Jesus abriu os olhos deles para uma possibilidade que eles nunca tinham enxergado. A gente está muito acostumado a contar, ou a gente absorveu um negócio da modernidade que é a secularização. A gente criou espaços onde Deus não circula, para que a gente se sentisse bem. Então eu tenho o sagrado e o profano. E eu criei entre o sagrado e o profano esse lugar aqui do meio, que é o lugar secular, é o lugar onde Deus não circula. Então eu acredito muitas vezes que quando eu estou exercendo a minha profissão, como médico, engenheiro, advogado, seja lá o que for, Deus, aquilo ali não diz respeito diretamente a Deus. Gente, isso é uma mentira do inferno. Tudo que a gente faz interessa para Deus. Deus quer usar você nos lugares em que Ele te colocou. Ele hoje está querendo mudar uma chave na sua cabeça para enxergar que pescador de peixe, você pode ser pescador de homens. Imagina se todas as vezes que você fosse defender uma causa, você olhasse para aquela causa e pedisse um discernimento do céu, como ontem o pastor Wagner estava conversando comigo ali. Se você pedisse para Deus, falar assim: Senhor, como eu devo defender essa causa? Abre os meus olhos, Senhor. Quando você fosse aconselhar um cliente que está pedindo um divórcio, que está fazendo uma separação, você não estivesse pensando nos honorários advocatícios que você vai receber, você virasse para ele e falasse assim: meu irmão, você já pensou na sua família? Nos seus filhos, e você começasse a discernir espiritualmente situações que parecem que não tem nada a ver com o espiritual. Mas Paulo fala: a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra as autoridades do ar. Paulo discernia espiritualmente coisas que a princípio não eram espirituais. Imagina você, médico, se uma pessoa chegasse para você e com uma doença, com uma coisa qualquer, e você, ao dar um diagnóstico, antes tivesse pedido ao Espírito Santo para te revelar qual é a necessidade do coração daquela pessoa. Imagina você como engenheiro, ao construir uma casa, pensar que você está edificando um lugar onde a presença do reino vai ser manifesta.
Gente, essa é a virada de chave que a gente precisa dar. Esses cliques, esses insights, essa visão só pode vir de Deus, só pode vir do céu. Quando Jesus faz isso, ele já tinha preparado Pedro, já tinha preparado João, já tinha preparado os outros dois. Eu acho tão interessante que nessa pesca maravilhosa, eles pegam uma quantidade absurda de peixe, que é uma quantidade suficiente para eles pagarem as contas. Você já parou para pensar nisso? Pedro era casado, tinha sogra e tudo mais. E Jesus sabia quais eram os planos que ele tinha para a vida de Pedro. Ele tinha que pagar impostos, ele tinha que pagar as contas, mas Jesus sabia que a partir daquele momento ele ia caminhar com ele, então ele dá uma quantidade de peixe que era suficiente para pagar as contas, e na minha cabeça ainda deixava um dinheirinho para sustentar a mulher e os filhos de Pedro, de André, de Tiago e de João por um tempo, porque agora Jesus fala: você já andou comigo a uma certa distância por tempo suficiente, vem, vamos junto, bora! É isso que Jesus está falando para você hoje. Você já andou comigo por tempo suficiente, numa distância confortável, numa distância segura, mas agora eu quero que você saia dessa distância segura e vá para o mais profundo, onde você perde o controle, onde você não sabe realmente aquilo que está acontecendo, aquilo que você está fazendo. Eu tenho mais para a sua vida. Você crê nisso, meu irmão? Porque essa é a palavra de Jesus para nós essa manhã, essa é a visão. Vamos embora, ainda que você se sinta inapto, ainda que vai te exigir um esforço maior, ainda que você já tenha passado uma noite inteira tentando pescar, se a ordem de Jesus chegar para você hoje, como chega, te convidando, esse é um convite definitivo, é uma decisão definitiva, é um momento que a gente precisa escolher se a gente vai ou se a gente vai continuar sendo espectador. Tem gente que se contenta em ser espectador de milagres. Eu quero ser aquele que vive os milagres. E você? Então, se o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração nessa manhã, meu irmão, eu quero orar pela sua vida. Quero te pedir para ficar de pé aí no seu lugar. Você não está ficando de pé para mim, você vai ficar de pé para Jesus, falando: eu estou afim. O convite foi para mim e eu estou dizendo: eu vou. O convite foi para mim e eu estou falando: eu vou, ainda que eu não saiba para onde ir, ainda que as águas sejam profundas demais, ainda que eu já tenha passado a noite inteira lançando a rede e não deu nada, mas eu estou disposto a ir para um lugar onde eu não controlo os resultados, porque nesse lugar tem resultados sobrenaturais. Baixe sua cabeça, meu irmão, feche seus olhos. Pai, nós dependemos de Ti, Senhor. A Tua palavra diz que o querer e realizar vem de Ti, Senhor, e é por isso que nós buscamos a Tua face. Nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, te pedindo que o Senhor nos use. Oh Deus, nos usa, Senhor. O mundo precisa de pessoas dispostas a Te obedecer, Senhor, ainda que não estejam entendendo exatamente tudo aquilo que implica, Senhor, Te obedecer. Mas, Pai, nós queremos colocar os nossos barcos na praia como aqueles homens nessa manhã. Nós queremos deixar, Senhor, tudo aquilo que nos amarra, porque nós queremos viver a Tua vontade. Pai, a gente sabe que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, mas muitas vezes a gente tem se agarrado a uma pequena quantidade de peixes, que é aquela que a gente consegue pescar. E o Senhor está falando: vem para o mais profundo, que tem mais. Oh Deus, sonda os nossos corações nessa manhã e faz dessa manhã um tempo definitivo nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus marca esse dia como antes e depois de termos ouvido a Tua voz. Senhor, traz essas viradas de chave, essas mudanças de entendimento que o homem não tem capacidade, não dá conta, Senhor, de fazer
Só o Teu Espírito é capaz de fazer, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Senhor, e na qualidade de Teu Filho, na qualidade de ministro do Evangelho também, eu abençoo esse Teu povo, Senhor. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, faz uma revolução, Pai, na vida deles, Pai. Senhor, que a gente se encontre nos mais diversos locais desse nosso país, que a gente possa se alegrar com o testemunho que a gente vai ouvir desse dia. A gente se encontrou, a gente compartilhou da Tua palavra e o Senhor vai dar experiências e a gente vai vibrar, Senhor, com os resultados da pesca maravilhosa que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos. Bendito seja, Senhor. Toda honra e toda glória seja a Ti. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Estamos juntos. Vamos para cima. Amém.